No programa de hoje, você vai saber um pouco mais sobre o mobiliário urbano, desde sua origem até os dias atuais. Confira! Como surgiu o mobiliário urbano? O mobiliário urbano foi uma tentativa, do início do século XIX, no começo do século XIX, em que a publicidade já invadiu o espaço público, das cidades. E nós estamos aqui em Araraquara, na praça, qualquer praça de alguma cidade, você vai notar os bancos de praça que constituíam os primeiros mobiliários urbanos. Junto com as fachadas de indicação, era então o primeiro passo da tomada do espaço público pelo interesse privado. Então a gente nota aí pequenos comércios sendo divulgados, sendo anunciados no corpo desses bancos de concreto de praça. Bom, aqui a gente tem, na verdade, um caso típico do que acontece com o comércio, em que a publicidade tenta adaptar as suas intenções com o mobiliário urbano, constituído pelos prédios, pelas edificações. Nós temos, na verdade, uma desclassificação arquitetônica, onde você não respeita historicamente o prédio e você constitui um interesse privado através do anúncio publicitário. Então a gente nota aqui uma desconfiguração do prédio, nos dois ambientes, não há uma identificação do local e você não respeita aí um projeto arquitetônico histórico, inclusive. Nesse caso, o que a gente percebe é que houve sim um planejamento, um estudo, em que você consegue conciliar um projeto arquitetônico e ao mesmo tempo um interesse publicitário em estar divulgando a indicação comercial do estabelecimento. Eu acho que esse é um modelo um pouco mais ideal que se busca enquanto projeto arquitetônico, Então você tem aqui um respeito arquitetônico da plástica ligado ao anúncio publicitário comercial, da própria edificação. Acho que esse é o ideal. Nós temos aqui atrás um exemplo de uma edificação comercial em que o anúncio apenas indicativo do tipo de estabelecimento constitui como o primeiro passo da mídia exterior. Então, no início do século XIX, os estabelecimentos comerciais eram assim. E depois houve os avanços. Assim como os bancos, foi o primeiro passo da mídia exterior. Só que no caso do banco, mobiliário urbano. Esse é mais um exemplo que nós temos do que é um planejamento arquitetônico, com estudo inclusive publicitário, em que você pode constar uma plástica arquitetônica justamente com o interesse publicitário de anunciar o tipo de comércio através do respeito arquitetônico da plástica histórica da edificação. Acho que aqui a gente constitui um caso bem ímpar em Araraquara. Aqui nós temos um modelo de envelopamento publicitário em que nós temos os anúncios encobrindo, escondendo a arquitetura das edificações que constituem alguns comércios aqui de uma avenida da cidade. Nesse exemplo atrás, da qual nós temos aí um anúncio de uma empresa de telefonia móvel, se constitui uma empena cega. Já é um avanço do mobiliário urbano, através do anúncio publicitário, que algumas discussões dentro da teoria a gente encontra. Uns dizem que isso proporciona um pouco mais de vitalidade para a paisagem urbana, enquanto que alguns outros teóricos discutem a questão da poluição visual, do esconder da edificação. Então, assim a gente se constitui em Araraquara alguns exemplos também de empena cega. Aqui nós temos um exemplo dessa junção do interesse privado dentro do espaço público. A constituição de um projeto arquitetônico, que a princípio teve uma alteração na plástica do edifício pelo comércio aqui constituído. Inclusive essa obra foi embargada pela prefeitura, que chega-se a um consenso entre a preservação histórica do edifício e o anúncio publicitário que indica o tipo de comércio local. Bom, nós estamos aqui no corredor central da cidade, o Revita Centro, o projeto que constituiu a remodelação do corredor comercial da cidade. Essa é uma tendência
mundial, né? Constituir um corredor comercial, planificar as vias, o passeio público, mas ainda assim a gente ainda encontra problemas do tipo não padronização de fachada, o não cabeamento térreo da fiação, enfim, ainda há que se avançar nessa discussão. Mas Araraquara já deu o seu passo desse corredor comercial, como acontece, por exemplo, na capital, em São Paulo, com mais de 25 corredores comerciais sendo revitalizados pela prefeitura. No início do século XIX, se é que a gente pode dizer de mídia exterior, o primeiro passo eram as indicações comerciais, como se constitui aqui em dois exemplos que nós temos. Eram placas pintadas, seja na fachada, diretamente na parede, ou constituída por placas. Então a gente vê aqui esse primeiro momento ainda preservado na nossa cidade. Aqui constitui-se o que a gente chama de apropriação do espaço público pelo interesse privado. Desde pinturas de estabelecimentos, de produtos, de marcas, né, em espaços do calçamento, até a constituição de placas de mídia exterior, os chamados outdoors, cartazes colados, enfim, a paisagem urbana acaba sendo a própria mídia, né? A cidade é tomada como uma verdadeira mídia. Então aqui a gente tem já em Araraquara pontos específicos com essa problemática. Bom, aqui a gente, na verdade, encontra um tipo de comércio que, na verdade, aparenta bastante simples na sua composição e que, com os estudos e os avanços do trade marketing, a gente parte para o que a gente encontra hoje, que são verdadeiros displays, móveis, prateleiras, né? A constituição de todo um merchandising interno de visual para que a mercadoria possa chegar até o consumidor. Então, desde da questão interna quanto da questão externa, o visual, a imagem, ela tem o seu significado para o comércio, como a gente tem visto aí nos dias de hoje. Nós temos assim o projeto de adoção de praças, que é a constituição da preservação daquele espaço através da permuta em se colocar um mobiliário urbano, como por exemplo esse aqui na rotatória da Via Expressa, através de uma peça de front light, né? E isso é um projeto muito bacana, porque você tem aí uma comunhão entre o interesse público e o privado. Você tem aí o anúncio comercial, o anúncio publicitário e também a outra contrapartida, que é a preservação do espaço. Esse é um projeto bacana. Bom, dentro da paisagem urbana, um dos principais pontos críticos que a gente encontra em médias e grandes cidades, não é tanto o caso de Araraquara, é a questão dos outdoor. Em São Paulo, por exemplo, o projeto da Lei Cidade Limpa foi motivado justamente pelo excesso da mídia exterior provocado pelos outdoor. Em Araraquara a gente ainda encontra alguns pontos que não se constituem ainda como uma verdadeira problemática, mas a gente já vê a tomada do espaço na paisagem por esse tipo de mídia exterior. Paisagem constituída tanto por outdoors, backlight, frontlight, fachada de edificação, que em grandes avenidas se comporta esse tipo de estrutura, que é o caso aqui da Via Expressa em Araraquara. Você tem uma dimensão bastante respeitada das edificações, proporcionalmente constituído pelo anúncio publicitário. Bom, o que a gente vê aqui, nessa paisagem urbana constituída pelos outdoor, com, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas, perfazendo aí um verdadeiro paredão publicitário, é o que a gente cai na teoria da incomunicação. A tentativa do excesso de mensagem provoca a não leitura. Então você tem aí, por exemplo, uma disfunção cognitiva em que você não consegue obter o processo de comunicação pelo excesso de mensagem que se constitui na paisagem urbana. A tentativa, nesse caso, de minimizar essa problemática é compor cada anúncio publicitário o menos poluído possível, o mais simples, o que gera impacto, que é a intenção desse tipo de mídia mesmo, né? Então você vê aí
que os publicitários já enxergam um pouco esta preocupação na paisagem urbana, que é comunicar uma mensagem clara, objetiva, simples, na medida do possível, dentro da composição da paisagem urbana. Dos anos 70 para cá, houve um avanço no espaço público da mídia exterior, principalmente constituído pelo mobiliário urbano. Então a gente vê aí uma série de equipamentos de mobília, como por exemplo relógios, floreiras, protetores de canteiro, de árvores, enfim, constituindo uma verdadeira alternativa publicitária para que você consiga constituir o interesse privado dentro da composição do espaço público, né? Então a gente vê aqui um relógio, mas ali na frente a gente vai ver ali uma floreira, uma lixeira, enfim. É o avanço aí da mídia exterior a partir dos anos 70. Nós estamos vendo agora duas fachadas em que a gente percebe o estudo, seja ele na área da arquitetura ou na área da publicidade, que é a exploração das formas e cores dos anúncios publicitários, indicativos do tipo de comércio que aquela edificação proporciona. Então você vê lá todo um estudo, o capricho da composição das letras, das cores, né? E o avanço dos materiais que hoje o mercado disponibiliza para compor esse tipo de anúncio. Bom, nesse exemplo aqui, bem central em Araraquara, nós encontramos uma sequência de front lights, né, que são uma estrutura inclusive de ferro, que é o que a gente chama de sequência midiática. Isso muito constituído anteriormente em São Paulo, antes do projeto Cidade Limpa. Então você ia nas marginais, lá você tinha verdadeiros filmes, né, formados por sequências de mídia exterior. Dá para você compor aí uma história, né? A mensagem é composta por partes e fragmentos da mídia através de unidades sequenciais. Bom, nós temos aqui a participação de vários empresários em toda a extensão do corredor da Alameda Paulista. Alguns já proporcionaram essa alteração através da orientação que o convênio do Sebrae proporciona. Outros empresários ainda estão por fazer. E esse projeto está sendo estendido para outros corredores comerciais de Araraquara, como por exemplo a Avenida 7 de Setembro, a Avenida 36, a concepção do próprio mercado municipal, né? A extensão da Rua São Bento, a Rua 2, enfim, o convênio está conseguindo atingir toda a extensão dos corredores comerciais de Araraquara, que tem na sua pauta a fundamentação desse processo de visual merchandise, de conceber uma melhor mensagem publicitária dentro da paisagem urbana. O programa Multimídia fica por aqui, e eu te encontro na programação da TV Uniara.